E aí, moçada, beleza? Voltamos com mais uma aula de dicas do Enem de Física aqui no Vetor Vestibulares, ok? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre termofísica, algo muito importante com uma incidência muito considerada no Enem, tá? Bom, eu começo abordando um assunto, né, sobre o que nós chamamos de quantidade de calor sensível, ok? Bom, a quantidade de calor sensível ela é medida quando não ocorrer a mudança do estado físico, mas ocorre a variação de temperatura, cujo cálculo, a expressão é Q igual a mc delta θ, aquele velho e conhecido Q macete, sendo que m é a massa do corpo, Czinho, calor específico da substância, normalmente nas unidades usuais, calorias por grama grau Celsius, né? E a variação de temperatura. Desta forma a gente calcula a quantidade de calor sensível, ok? Bem, nós temos um outro tipo de quantidade de calor, que é a chamada quantidade de calor latente. Esta, sim, ocorre uma mudança do estado físico, mas não haverá variação de temperatura. São aquelas mudanças de estado, tipo fusão, solidificação, liquefação, etc. Ok? O cálculo é Q igual a ml, que é o tal Q moleza, Q mole, né? Onde m é a massa e o L é o calor latente do quê? Da substância, mas para mudança de estado. Então eu tenho calor latente de fusão, de solidificação, de vaporização, etc. Ok? Bom, eu selecionei uma questão do Enem importante. Essa questão ela é meio intradisciplinar, porque eu vou lembrar e vamos falar mais coisas dentro da própria física. Veja bem, no manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação de temperatura da água em função da vazão, para três condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere que o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius, ok? E a densidade da água igual a 1 quilograma por litro. Interessante esses dados que foram fornecidos. Bom, vamos ver como nós vamos usar isso. Bom, o gráfico que ele fala é esse daqui. Repara que a curva 1 é para a situação de morno, a curva 2 é para a situação de quente e a curva 3 para superquente. Aqui nós temos a variação de temperatura em função da vazão. Lembrar que vazão é a quantidade, ou pode ser no caso, o volume de água por minuto, ou seja, litros por minuto. Você tem a ideia de que quando você abre mais a torneira do chuveiro, cai mais água. Isso será determinado pela vazão, ok? Bom, muito bem. Vamos ver o que ele pede. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração na potência da condição superquente? Ele quer uma fração, uma razão entre morno e superquente e dá essas alternativas. Ok? Bom, que caminho que nós vamos seguir? Como ele quer falar em potência, a ideia é, lembre-se, logo no comecinho, lá das outras aulas, eu falei que potência é energia por tempo. No caso, a energia que nós estamos falando é a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor pelo tempo. Como é água líquida e não haverá mudança de estado, mas haverá variação de temperatura, a quantidade de calor é o mc delta θ, o Q macete sobre delta T. Agora, para fazer as comparações, veja o que eu armei aqui para você, ó. Lembrando que vazão, como eu disse, é o volume sobre o tempo. E densidade é massa sobre volume. Ora, o que eu vou fazer? No lugar desta massa aqui, eu vou escrever o produto dV. Então fica dV, Czinho, delta θ sobre delta T. Para quê? Para o volume sobre o delta T me dar a vazão. Truquezinho básico que a gente usa. E aí surge uma equação, uma relação importante de potência.
Densidade, vazão, calor específico, delta-teta. Essa relação aqui, sabe o que me diz? Que se densidade é constante, a vazão é constante, o calor específico é constante, potência e variação de temperatura são grandezas físicas diretamente proporcionais. Aumenta o delta-teta, aumenta a potência. Ok? Bom, se nós... Exatamente o que eu falei aqui. Então, a potência é diretamente proporcional ao delta-teta. Então, eu posso pensar potência do chuveiro na posição morno, variação de temperatura na posição morno. Potência da superquente, variação de temperatura da superquente. Ora, são diretamente proporcionais. Veja bem, voltando para o gráfico, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar qualquer uma dessas vazões aqui para determinar a razão. Só que eu vou usar uma vazão que seja interessante para mim. Eu vou usar a de 3 litros por minuto, porque eu tenho a correspondente variação de temperatura. Então, ó, para a vazão de 3 litros por minuto, a relação das temperaturas e da potência está aqui. Voltando no gráfico, para 3 litros por minuto, superquente. O superquente é o 3, me dá uma variação de temperatura de 32. Morno, que é o gráfico 1, me dá uma variação de temperatura de 12. Para essa razão constante de 3 litros por minuto. Portanto, potência do morno sobre a potência do superquente, 12 por 32. Simplificando, 3/8, que me corresponde à alternativa D. Ok? Beleza, gente? É isso aí. Essa aula sobre termofísica. Espero encontrar vocês sempre por aí, tá bom? Valeu, gente. Um abraço.